Olá para você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais uma semana no canal do Boi. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023, começando a edição de hoje do Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de João Pessoa, a capital da Paraíba. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas rápidas e isoladas. O volume previsto não deve ultrapassar os 6 milímetros. Temperatura mínima de 25 graus, com a máxima chegando aos 31 graus. É assim que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. E no programa de hoje vamos falar sobre a invasão de propriedades privadas no Brasil. A Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, FNL, invadiu propriedades rurais de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul durante uma operação chamada Carnaval Vermelho. Você vai entender mais sobre esse movimento em uma entrevista de estúdio aqui no Bom Dia Produtor. E mais, foi confirmado na noite da última quinta-feira que o caso de vaca louca registrado no Pará é atípico, mas os reflexos da identificação da doença causaram muitos transtornos aos pecuaristas do país e novas medidas devem ser adotadas entre o protocolo Brasil-China estabelecido em 2015. De 21 a 24 de março vai ser realizado em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, a Expo Agro Afubra. A 21ª edição deve focar em inovações, diversificação e a sustentabilidade da produção rural. Cotação, atualização de mercado, bons negócios, tudo isso e muito mais informação só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 8 horas e 4 minutos, horário de Brasília, abrindo a edição do Bom Dia Produtor, nós vamos acompanhar a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando para você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, começando pela região sudeste, destacando os preços mínimos. Tem alta de R$ 5,00 no norte de Minas Gerais, como eu mostro para você a partir de agora aqui nas nossas telas. Essa alta reflete na arroba, deixando o valor referência em R$ 239,50. Barretos e Araçatuba não mudam, vem a R$ 271. Belo Horizonte permanece a R$ 239,50. O Triângulo Mineiro, R$ 254. O sul de Minas, R$ 259. Rio de Janeiro, R$ 259. E o Espírito Santo, R$ 236,50. Caminhando do sudeste, a gente segue para o sul do nosso país e eu mostro para você como ficam os valores por lá. Tem alta de R$ 3,00 no noroeste do Paraná. Essa alta deixa a arroba cotada em R$ 264. As demais praças não apresentam variação. O oeste de Santa Catarina vem a R$ 277. O oeste do Rio Grande do Sul a R$ 8,65 o preço pago pelo quilo. Pelotas, no Rio Grande do Sul, vem a R$ 8,75 o preço pago pelo quilo, também sem apresentar variação na manhã de hoje. Caminhando para o centro-oeste, destaco para você a primeira tela, que vem sem alteração também nessa segunda-feira. Goiânia e o sul do Goiás, cotados a R$ 244,50, e as três principais praças de Mato Grosso do Sul têm o seu valor de referência em R$ 254, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Segunda tela do centro-oeste agora para você. E assim a gente passeia pelas principais praças do Mato Grosso, que também não apresentam variação. Cuiabá e o sudoeste do Mato Grosso vem a R$ 234,50, o norte e o sudeste R$ 239,50, preços mínimos para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural. Nordeste do Brasil vem chegando aí para você também, assim a gente dá sequência. Nordeste não tem variação. Alagoas a R$ 279, o oeste da Bahia a R$ 246 e o sul da Bahia R$ 246,50. O oeste do Maranhão vem a R$ 224,50.
No norte do Brasil, que é a nossa última parada, e atualizando para você as telas, houve queda de R$ 5,00 em Redenção, no Pará. Essa queda muda o valor da arroba para R$ 219,50. As outras praças não apresentam variação, viu? O Acre vem a 210, Marabá vem a 222,50, Paragominas 241, Sudeste de Rondônia e o Norte do Tocantins 219,50, por fim, o Sul do Tocantins R$ 228,50. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore com a apuração da Scott Consultoria. A Embrapa Soja realizou na última sexta-feira um dia de campo para apresentar novas tecnologias ao setor. O chefe-geral da Embrapa Soja conversou com o nosso repórter Mauro Andrade sobre os desafios da pesquisa para o agronegócio. Nós estamos no dia de campo da Embrapa Soja, aqui em Londrina, e vamos conversar com Alexandre Nepomuceno, ele é chefe-geral da Embrapa Soja. Alexandre, primeiro falando aqui do evento, a Embrapa sempre presente, levando tecnologias ao produtor. Nós estamos agora, graças a Deus, mantendo a nossa história, né? Infelizmente nós tivemos a pandemia, esse é o primeiro evento que a gente conseguiu fazer depois da pandemia, né, presencial, que é o papel que a Embrapa tem de não só desenvolver tecnologia, mas também levar essa tecnologia para o setor produtivo, para as cooperativas, para os técnicos, produtores. É muito bacana ver muitos estudantes aqui, muitos jovens que vão tocar o nosso negócio à frente. Então o Dia de Campo tem esse papel, né? Trazer as tecnologias mais recentes, mas também começar a falar de tecnologias que vão vindo aí pela frente para o produtor começar já a estudar, entender e como essas novas tecnologias podem impactar o seu negócio. Duas que impactam diretamente o agronegócio é a digital e a da genética. A digital eu acho que é a mais conhecida, né? Inclusive uma das estações aqui é mostrar a questão de aplicação de defensivos com drones, né? Que é uma tecnologia que veio. Ainda tem alguns gargalos, depende das situações, é muito interessante sim, outras talvez nem tanto. Então a estação que a Embrapa instalou aqui é para mostrar isso. Na revolução da genética, né, nós temos as tecnologias mais clássicas, né? Por exemplo, nós estamos mostrando aqui a soja block, que é uma desenvolvida pela Embrapa, né, de melhoramento clássico, é a única que está no mercado com melhoramento clássico para resistência a percevejo, que é uma praga realmente importante. Mas muitas coisas novas, né, as tecnologias iPro estão sendo demonstradas aqui com resistência a glifosato, dicamba e com 3 genes para resistência a insetos, são tecnologias que estão sendo demonstradas aqui. Toda essa questão de bioinsumos também está sendo demonstrado, né, que tem a ver com a genética. Mas em termos de genética de ponta, eu até gostaria de comentar, ontem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança liberou, na verdade considerou uma soja editada, desenvolvida aqui pela Embrapa Soja, pelos nossos cientistas, né, para tolerância seca, né? O Brasil, o ano passado, na safra 21-22, perdeu 72 bilhões de reais de grão de soja que não foi colhido. O Paraná perdeu 28 bilhões. Então a gente precisa de estratégias de mitigação através da genética, do manejo, zoneamento, irrigação, várias outras. E ontem a CTN-Bio liberou uma soja que foi considerada não transgênica. Isso facilita muito a questão de testes, né, e até de colocação no mercado, porque nós usamos uma técnica extremamente recente chamada CRISPR, onde eu não preciso mais do transgênico, pegar o gene de uma outra espécie e botar na soja. Eu manipulo o DNA da própria soja, simulando o que a natureza já faz. Só que agora eu faço com conhecimento da genética, do genoma da soja, e aí eu faço mudanças para aumentar essa tolerância seca. E ontem nós tivemos essa grata satisfação, a CTN-Bio fez essa avaliação e disse que a nossa soja é não transgênica, então nós podemos testar e, se Deus quiser, conseguimos colocar rapidamente nos próximos anos, né? Não dá para dizer daqui a 2, 3 ou 4, a gente tem que testar para ver se realmente funciona, colocar no mercado à disposição do produtor. Ok, Alexandre, obrigado. Muito obrigado. Então dá para ver, o Dr. Alexandre Nepomuceno é chefe-geral da Embrapa Soja, e a Embrapa está inserida num setor de grandes desafios, não só nacional, mas internacional, onde o Brasil tem grande relevância como produtor de alimentos.
De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, pelo sexto ano consecutivo, o Mato Grosso é o estado com o maior número de cabeças de gado do Brasil. Entre 2021 e 2022, o rebanho cresceu quase 5%. A informação é do Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA. As informações com Walter Puga Júnior. E o Mato Grosso detém o maior rebanho bovino do país. Aproximadamente 34 milhões e 300 mil cabeças. Mato Grosso possui o maior número de cabeças de gado do Brasil, com cerca de 34 milhões e 300 mil cabeças, segundo o levantamento do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, o INDEA. E, lógico, esses dados foram elaborados através de cruzamento de informações do Ministério da Agricultura. Aliás, é o sexto ano consecutivo que o Mato Grosso fica nessa posição de possuir o maior rebanho bovino do país. Segundo o INDEA, o crescimento do rebanho em 2022 foi de 4,66% em comparação a 2021. Desse modo, o Mato Grosso detém aí 14,8% do rebanho bovino brasileiro. Com 3 milhões e 700 mil pessoas, o estado tem cerca de 9 bovinos por habitante, segundo o INDEA. Os municípios de Cáceres, Vila Bela, Santíssima Trindade, Juara, Juína e Alta Floresta lideram o ranking de municípios do Mato Grosso com maior quantidade de animais. Agora, juntos, eles concentram 5 milhões e 100 mil cabeças de bovinos. Já na região de Colniza, Cáceres, Juína, Nova Bandeirantes e Alta Floresta, são os municípios com maior quantidade de propriedades rurais voltadas especificamente para a pecuária. Falando um pouco de febre aftosa, em novembro de 2022, 33 milhões e meio de bovinos e bubalinos foram vacinados contra a doença no Mato Grosso. Neste ano, Mato Grosso não precisará mais vacinar contra a febre aftosa. É o que ressaltava a nota do INDEA. A última ocorrência da doença foi registrada lá atrás, em 1996, ou seja, há 27 anos. Com o resultado desse rigoroso controle de saúde animal, o Mato Grosso recebeu a autorização do Ministério da Agricultura para suspender a vacinação e pretende agora receber a certificação de livre de febre aftosa sem vacinação. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Vem comigo participar do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e também as suas sugestões no nosso número de WhatsApp, 67998631001. No próximo bloco você vai ver uma entrevista com a advogada Luana Ruiz sobre a invasão de propriedades privadas registradas agora durante o mês de fevereiro. O assunto é destaque na programação do Canal do Boi, é claro que você não pode perder. Não sai daí. Bom Dia Produtor está de volta e você vê aí na sua tela a cidade de Caxias do Sul. Tudo muito nublado e a previsão para hoje é chuva isolada durante o dia, viu? O volume previsto de 12 milímetros com temperatura mínima em 18 graus e a máxima em 25 graus. São 8 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando aqui na programação do Canal do Boi nessa segunda-feira. Olha, o manejo nutricional correto, você já sabe que é essencial para o bom aproveitamento do rebanho. Foi por isso que a nossa equipe visitou a Pecuária BR, a fazenda que é vitrine de tecnologia na produção de bovinos, para mostrar para você como o manejo correto da silagem pode aumentar o peso do rebanho. Acompanhe. E para você que nos acompanha, olha só, hoje eu estou aqui para falar sobre qualidade de pastagem. Você, pecuarista de todo o Brasil, sabe que a qualidade da sua pastagem faz uma grande diferença na produção do seu rebanho. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a Stephanie, da Multiforma Sementes, porque hoje nós vamos falar de uma variedade, né, Stephanie, a MG5. É uma outra variedade diferente do que nós temos apresentado aqui. E eu gostaria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando sobre as características do MG5. Isso, então, o MG5, também conhecido pelos produtores como Braquiária charaes, né? Ela é uma braquiária que tem uma boa formação, tem uma boa germinação e ela é exigente um pouco no solo, ela acaba exigindo um pouquinho de uma fertilidade melhor do solo. Porém, ela tem as suas vantagens, né? Ela é uma braquiária onde ela é resistente a alguns tipos de praga, como a cigarrinha. Ela é uma braquiária onde você pode usar ela tanto como silagem, como colocar o gado em cima, né? Para produção, para engorda. E é uma variedade onde ela dá uma boa cobertura e também dá para fazer uma consorciação com outros tipos de leguminosas, né? Uma braquiária onde ela se dá muito bem em diferentes regiões do Brasil. Stephanie, nós estamos numa área aqui que está sendo preparada
para ser cultivado a MG5. A respeito da germinação, quanto tempo ela demora, como que é feito esse processo para que ela tenha uma boa germinação, para que ela cresça uniformemente? É assim, a MG5 ela tem uma germinação em torno de 7 a 21 dias. Aqui nessa área foram feitas 2 mãos de grade, né? Foi feita a gradagem, passamos a niveladora, né? Isso com todo o nosso acompanhamento técnico aqui. E feito a passada a niveladora, vamos utilizar o Vincon, né? Vamos jogar a semente a lanço. E também no final, depois que terminou de cobrir de jogar a semente, vamos cobrir a área com a niveladora fechada, porque é muito importante fazer a cobertura da semente, né? O produtor aí sabe que tem os riscos de não cobrir a semente, vir uma chuva forte, lavar a semente embora, né? Às vezes uma ventania. Então a gente sabe que para ter uma garantia de um pasto bem formado, bem bonito, é cobrindo a semente, tendo aí, né, com a ajuda do nosso clima, tendo a chuva para garantir uma boa germinação aí. Essa área aqui está sendo preparada para colocar o gado aqui? Não, aqui nosso produtor ele optou por fazer o corte, então ele vai colocar o MG5 aqui e esperar a altura de corte para colocar no coxo para o gado. Agora, Stephanie, eu achei muito importante que você falou sobre a resistência da variedade, a resistência da semente, né? Ela exige um pouco mais do solo, só que ela também resiste às intempéries do tempo, né? Sim, ela é uma semente que ela é muito usada, ela é uma semente que aguenta o inverno, né? Temperaturas mais baixas, temperaturas altas. Certo. Agora, Stephanie, eu gostaria que você falasse a respeito da indicação do MG5. Quais são as áreas que ela é mais indicada, ou ela pode ser usada em qualquer tipo de solo, seja mais arenoso, seja mais argiloso? Nós aqui recomendamos ela para uma área onde o solo tenha uma maior fertilidade, né? Até porque a gente indica normalmente fazer a análise de solo antes de jogar qualquer tipo de semente, qualquer cultivar, não somente o MG5, né? Para ter uma garantia melhor de qual semente que vai ali. E ela é uma semente onde ela aguenta mais o encharcamento, né? Então ela tem uma resistência maior do que outras variedades que já não aguenta tanto a umidade. O teor de proteína vai de 8 a 12%. É um capim onde o gado come muito bem e tem uma boa digestibilidade, então ele absorve bem e ela é muito indicada para a produção, para a engorda desse rebanho. Ou seja, resultado certo, lucro líquido no bolso do pecuarista. Com certeza, sem dúvidas. E é isso que a gente quer, né? Então, olha só, você que está nos acompanhando, que está vendo aqui a nossa série de reportagens, a gente tem feito uma série de reportagens falando sobre qualidade de pastagem, principalmente porque nós estamos numa época muito boa para pastagem agora, que é a época das chuvas, né, Stephanie? Isso, e temos que aproveitar o clima, é o momento de fazer reforma de pastos, colocar aí, quero colocar o meu gado em cima, ou quero fazer silagem, agora é o momento, porque a gente tem que aproveitar os períodos chuvosos, né? Então é isso, olha só, para você que está nos acompanhando, a gente está trazendo, né, essa série de reportagens falando sobre qualidade de pastagem, um momento muito importante, principalmente agora também, com o clima mais úmido, estação de monta aí. Então, você que quer ter resultado, você que quer ter lucro, você que quer aumentar seu rebanho, com qualidade nutricional, né, que é o que a gente está falando aqui principalmente, você entra em contato com o pessoal da Multiforma Sementes, que eles estão prontos, esperando a sua ligação, prontos para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou pedir para você deixar os telefones e o e-mail mais uma vez, Stephanie, para o pessoal que está nos acompanhando poder entrar em contato com vocês. Claro, o nosso telefone, temos o telefone fixo, né, o 67 30 26 2600, ou pode estar falando diretamente comigo no 67 99944 6602. E para mais informações, temos o nosso site, tá? Lá tem muitas informações, bastante conteúdo, e você pode entrar no www.multiformasementes.com.br, que estaremos à disposição para melhor atendê-lo. Então é isso aí, Stephanie, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então olha só, anota os telefones que estão aparecendo no seu vídeo, entre em contato com a Stephanie, o pessoal da Multiforma Sementes, que com certeza lá você vai ter uma semente de qualidade, uma pastagem de qualidade e é lógico, vai ter o retorno no seu rebanho, que é isso que com certeza você procura. Até mais! São 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Eu destaco para você que do dia 21 até o dia 24 de março vai ser realizado em Rio Pardo,
lá no Rio Grande do Sul, a Expo Agro Afubra. O evento tem a programação voltada para inovações, diversificações e também da sustentabilidade da produção rural. A expectativa dos organizadores é atrair um público aí semelhante ao da feira em 2022, com 180 mil pessoas no parque, considerando um recorde para o evento. Vamos falar ao vivo então com o coordenador-geral da Expo Agro, o agrônomo Marco Antônio Dornelles, que está em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre. Marco, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius Souza. Bom dia aos que nos assistem aí no canal do Boi. Bom, já começo te perguntando se está tudo pronto para a feira deste ano, quais são as novidades que vão ser apresentadas nessa edição? Olha, os preparativos estão intensos, né? Nós, no ano passado, retomamos, após 2 anos sem realizar a feira, né, por conta da pandemia, e as expectativas são grandes. Nós temos aí ampliamos os estandes dos expositores externos, ampliamos o nosso estacionamento, né? E fizemos, então, sexta-feira passada, o nosso lançamento, onde recebemos um grande número de autoridades, né? O parque já está sendo montado para que dia 21, então, a gente possa fazer a abertura da feira aí, começando na terça-feira, estendendo até sexta-feira. Agora, o foco do evento é a sustentabilidade, né? Isso nos remete, inclusive, ao melhor aproveitamento e à conservação de água, em especial nesse momento que o Estado está sofrendo com essa questão da estiagem, né? Gestão da água na produção agrícola vai ser tema da feira esse ano? Olha, Vinícius, a gente, só para lembrar, desde o início da feira o objetivo é diversificação. E cada ano, por ser uma feira anual, a gente vai trabalhando alguns temas e muito necessário a questão da sustentabilidade, a questão aí também da estiagem, e eu destacaria, Vinícius, que nós estaremos realizando vários momentos, além dos expositores, né, e todos os espaços da feira, nós estaremos então fazendo eventos que reúnem as lideranças, né, representante do governo do estado, representante da nossa Assembleia Legislativa, os prefeitos, vereadores, enfim. E eu destaco o 3º Seminário de Conservação do Solo e Preservação das Águas na Agricultura Familiar. Quando a gente fala em questão agora aqui no Rio Grande do Sul, a da estiagem, né, nós temos que atacar sobre várias formas. Então, desde o licenciamento de barragens, conversamos com o secretário Ronaldo Santini, né, de forma que isso venha ser viabilizado, e na fala dele aqui no lançamento ele ressaltou muito isso, mas é importante que o manejo do solo, né, a capacidade de armazenamento do solo seja desenvolvida através do plantio direto, através da rotação de cultura. Também estaremos realizando o Fórum ESG Crédito de Carbono, juntamente com o Sebrae e o Sicredi, e também o Fórum Florestal Regional do Vale do Rio Pardo. A questão florestal aqui no Vale do Rio Pardo tem uma importância muito grande, iniciou com a questão energética, mas é importante destacar hoje que o sistema, né, de plantio de floresta com lavoura, de floresta com produção animal, eles têm crescido aí, têm representado um ganho significativo de produção, né, em várias formas, não só na questão energética, mas na melhoria do pasto, na melhoria do conforto de animais. E essa questão florestal ela tem muito a ver com a diversificação e também com a questão de reduzir os efeitos da estiagem. Então é importante os agricultores investirem em irrigação, é importante, mas não é somente a irrigação, né, ou somente a reservação. Então é preciso atacar de várias formas, fazer seguro também. E também eu destacaria o Fórum de Diversificação e Atividades Produtivas com as cooperativas aqui, cooperativa de pequenos agricultores. Então esses são alguns dos destaques aí que eu saliento em termos de sustentabilidade, em termos também da questão de combate à estiagem aí, que é preciso estar trabalhando com esse tema muito forte, muito presente. Ô Marco, agora um outro assunto bastante importante, muito comentado, né, são os créditos de carbono. O que está sendo programado aí para este ano a respeito desse tema? Bom, eu falei dessa Fórum ESG, nós estamos fazendo também reuniões com o governo do estado, reuniões com as companhias de tabaco. Praticamente todas as empresas também de defensivos, de fertilizantes, de máquina, todas as empresas têm ações e compõem a sua agenda ESG. Então é preciso haver uma convergência disso. Nós vamos estar trabalhando na feira de forma a fazer
debates com esse tema aí, cada empresa apresentando. Nós criamos um setor na edição passada, que é o Espaço de Inovação do Agro. E esse espaço de inovação, além de startups, além de iniciativas, de organizações que vêm trabalhando com a inovação para o agro, nós teremos também cases de produtores que estão inovando. Então é importante que nesse cenário e esse espaço de inovação, ele trabalhe fortemente também nessa questão dos créditos de carbono. Então, além de reunir e conversar com essas empresas, já temos iniciativas que vai ser posicionado nesse fórum aqui, juntamente com o Sebrae e o Sicredi, que vai ser no espaço de inovação do agro. Além de todos esses temas aí que são muito importantes para o setor do agronegócio, vocês também estão investindo na infraestrutura do Parque de Exposição para 2023, né? Tem uma expectativa muito grande de público, tem todo esse investimento na infraestrutura. O que o pessoal que vai acompanhar a feira pode perceber de novidade também na infraestrutura do evento? Bom, nós ampliamos o nosso estacionamento, como eu falei, né? Estamos fazendo com que a entrada do parque ela se distribui de 3 até 4, né? E os vários, eu diria, locais do nosso estacionamento, né? Para que facilitem as pessoas que estão entrando no parque. É impossível entrar numa velocidade, né, mais do que 20 km por hora, então para isso foi melhorado também, feito uma saída e uma entrada pela parte dos fundos. Saída nós já tínhamos, mas agora é possível também a entrada. Então, ampliamos também o número de estandes expositores, né? E assim mesmo, para atender uma demanda reprimida na edição passada, e uma surpresa, ainda nós temos um número muito grande de empresas que ainda nos procuraram e já não temos mais espaço. Então, toda essa infraestrutura, Vinícius, além também do quarto dia, e o ano passado foi a primeira vez que a gente fez a feira em 4 dias, o quarto dia possibilita, então, distribuir. Claro que como nós não cobramos ingresso na feira, não cobramos nem estacionamento, nós não temos como distribuir em igual número, né, o visitante que vem em cada dia. Mas o quarto dia vem a facilitar o grande público que vem visitar a feira, possibilitando um maior número, consequentemente, aí, de visitantes. Marco, eu preciso caminhar para o final da nossa entrevista, mas eu vou aproveitar que a gente está aí na Semana da Mulher e trazer um dado importante, né? No ano passado, vocês realizaram uma pesquisa que destacou aí a presença de 45% do público feminino durante o evento. Qual que é a importância do crescimento da presença feminina no agronegócio? O que você pode contar para a gente sobre isso e principalmente sobre a participação delas na feira? Bom, com certeza, em todas as propriedades rurais, a mulher tem um destaque fundamental. E na pequena propriedade, na produção familiar, muito mais ainda, né? Eu diria que as decisões todas passam pela mulher. Então, com certeza, amanhã, dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, com certeza é um evento aqui que marca muito a região. Os sindicatos dos trabalhadores rurais vão estar reunindo lá no município de Pantano Grande. Um grande número, a regional sindical dos trabalhadores rurais vão estar reunindo um grande número e, com certeza, na feira elas têm um destaque importantíssimo, elas estão presentes. Aliás, a família toda está presente, né? E nós temos programação, né, desenvolvendo aí programas de entidades, ONGs, né, que trabalham aí especificamente com a mulher como uma foco empreendedora aqui em Santa Cruz do Sul, e Rio Pardo e região. Maravilha, Marco. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado, um bom dia. Excelente dia para você e para você aí de casa. Tem mais informações disponíveis lá no portal canaldoboi.com. São 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Por aqui a gente dá sequência e volta a falar no Canal do Boi sobre a invasão de propriedades privadas. Assunto que nós debatemos aí muito nos últimos anos aqui na nossa programação, inclusive com a advogada Luana Ruiz, que já está aqui nos estúdios junto com a gente para trazer mais esclarecimentos sobre esse tema que assola os produtores rurais aí de todo o nosso país. Diferente das outras vezes que a gente sempre aborda sobre a questão das invasões por indígenas, agora nós temos um outro problema, né, Luana? Que
é a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, FNL, que invadiu ao menos 7 propriedades rurais em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, agora no mês de fevereiro, durante uma operação intitulada Carnaval Vermelho. Luana, muito bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez. Voltamos a Estaca Zero, como que tá? Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui conversando. Na verdade, vamos continuar, nós tivemos um lapso aí de 4 anos de um governo que tem uma outra linha de entendimento e agora vamos voltar àquilo que nós estávamos lá antes de 2019, de assumir o governo do nosso presidente Bolsonaro. Agora, é nítido, né? Às vezes dá a impressão que nós temos aí um preconceito com um governo de esquerda. Mas nós estamos vendo na realidade, foi o Lula assumir no começo agora deste ano, que as invasões começaram a se desdobrar novamente na questão, agora essa sigla, FNL, mas nada mais é do que o mesmo contexto, o mesmo grupo e a mesma organização do que o já conhecido MST. Nós já sabíamos que isso aconteceria. Se nós lembrarmos da época de campanha, entre o primeiro e o segundo turno, o Stedley, que é um líder do MST e que é uma figura muito forte dentro do PT, ele já havia se pronunciado publicamente. Se o Lula for eleito, o MST vai ter um protagonismo no contexto social e político no Brasil novamente, né, como teve no passado. Então é realmente uma pauta muito própria da esquerda e nós estamos vendo aí na prática isso acontecendo. Olha, o governo Lula completou mais de 60 dias aí, né? O cenário de invasões voltou a crescer, é nítido, a gente percebe isso. Já é possível fazer uma relação desse crescimento, de fato, com a gestão do atual presidente? Qual que é o nosso olhar para o futuro? O que esperar? Bom, eu sempre falo que nós olhamos para o futuro observando o retrovisor, né? Vamos ver o que já aconteceu para ver a nossa expectativa de futuro. Se nós pararmos para pensar em números, e aqui só para a gente ter um destaque, eu vou usar como base os números do INCRA. Se nós usarmos os números nos 8 anos, nos 2 mandatos do presidente Lula, nós tivemos um número aproximado de 2.000 invasões em 8 anos. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o número foi de 40. Então é uma discrepância, mesmo proporcionalmente ao tempo. Em relação à titulação, no governo Bolsonaro, em apenas 4 anos, nós tivemos mais de 400.000 titulações. Nos 8 anos do Lula, nós tivemos um pouco mais de 90.000. Qual é a leitura que nós fazemos em relação a esses números? Primeiro, o que esperar do futuro? Se nós tivermos governos Lula, os 2 governos Lula e depois Dilma com números elevados de invasões, e nós estamos há 60 dias com Lula no poder e já estamos vivenciando as invasões, coisa que não estava acontecendo nos 4 anos anteriores, a expectativa é de que teremos aí um caos social no campo se o PT e a esquerda não trouxer racionalidade para esse contexto. E a pergunta que fica é, se a esquerda tem esse compromisso com a reforma agrária, tem esse compromisso com as famílias que precisam produzir alimento, subsistência das famílias, o porquê que as políticas públicas do PT acabam na invasão? Porque ele invadiu. E agora? O que acontece? Então, o que uma política pública responsável e comprometida faria? Faz o estudo da área, define se é ou não improdutiva. Se for improdutiva, faz a desapropriação, indeniza o produtor rural, implementa o assentamento, coloca as famílias e titula. Qual é a razão dessas políticas não avançarem para a conclusão definitiva do processo? E a conclusão que chegamos é a seguinte: a militância, muitas pessoas que vivem da militância, elas têm a militância como um modo de vida. E a militância, ela depende do oprimido. E o oprimido só existe enquanto existir o problema. Se eu solucionar o problema, eu acabo com a figura do oprimido e eu tiro o meio de vida do militante. Então, a militância, ela trabalha pela manutenção do problema e não pela solução. E eu falo isso com base nos números, nos dados, analisando aí 16 anos pretéritos, olhando realmente pelo retrovisor.
Agora, Luana, esse movimento atual recebe o nome de FNL, mas é importante a gente recapitular algumas outras coisas referentes às invasões causadas por indígenas, né? Precisa ficar claro que há uma diferença entre essas duas formas de invasão, as alegações. O que você pode contar para a gente sobre esses dois contrapontos, né? Porque apesar do FNL, até um braço do MST, né? A alegação de invasão é a mesma, é diferente quando o assunto são os indígenas? Então, vamos lá. Todos os grupos, não só o MST, FNL, que está no universo rural, como os indígenas também no universo rural, como as invasões de imóveis urbanos, né? O MST, do sem-teto. Todos esses contextos de invasões, e agora nós temos as invasões dos operários invadindo as fábricas. O fundamento é o mesmo, de que aquele imóvel que está sendo invadido não cumpre com a sua função social no universo do sem-terra, das empresas do sem-teto, e na questão indígena que aquele imóvel seria de posse tradicional indígena. Ou seja, em qualquer contexto de invasão de imóvel, rural ou urbano, o fundamento é de que aquele imóvel tem um problema. Aquele imóvel deixa a desejar. Aquele imóvel não cumpre com alguma de suas funções, ou a função social, ou a questão de posse tradicional. Na questão do sem-terra, do MST, do sem-teto, essa reivindicação, ela tramita no universo da justiça comum, da justiça estadual. Por quê? Porque é o interesse do grupo social, do sem-terra, do sem-teto, do FNL, que está apontando para aquele particular, que é o proprietário do imóvel, que aquele particular não estaria dando a destinação correta. Na questão indígena, é justiça federal. Por quê? Porque o indígena, o grupo indígena, a comunidade reivindica a terra, alegando que aquilo seria de posse tradicional indígena, mas o índio, por força de previsão constitucional, ele não é o dono da terra. O dono da terra é a União Federal e o índio tem apenas usufruto. Nesse contexto, se a União é que vai passar a ser a proprietária daquele imóvel que hoje é privado, então tramita na Justiça Federal por conta de interesse da União. Então são essas as duas principais diferenças. E o fundamento, apesar de ambos apontarem um problema no imóvel, enquanto um aponta função social, índice de produtividade, o outro aponta posse tradicional. Outra diferença fundamental. Se você tem um imóvel e esse imóvel está sendo reivindicado pelos sem-terras, apontado como não cumprindo a sua função social, esse imóvel, se realmente tiver um estudo que verifique o não cumprimento da função social, esse imóvel será desapropriado mediante justa e prévia indenização. Na questão indígena é diferente. Como o argumento é de que aquela terra é de posse tradicional indígena, por previsão da Constituição Federal, o título seria nulo. Se o título é nulo, não tem indenização. Então, a sua propriedade rural, privada, titulada com aquele título que foi expedido pelo poder público, ele vai perder a validade por conta de um argumento de posse tradicional e aquele produtor rural é expropriado e tem que deixar a sua área sem qualquer natureza indenizatória. E aí como é que fica, né? Porque a gente entra num conflito, o que diz a teoria e como é na prática. Como que fica, então? O produtor tem a forma de recorrer, de buscar receber por esse recurso? Em Mato Grosso do Sul, a gente tem inúmeros exemplos, né? São muitas propriedades invadidas. A última atualização do ano passado apontava uns 150 produtores. Com as últimas invasões, a gente chega na casa dos 160, né? Como que fica tudo isso? Qual que é a resolução do problema? Tá. Primeiro, em relação a números, tá? Nós falamos 145, 150, 160, por que nós temos uma dificuldade muito pontual em identificar o número de invasões? Porque a invasão ela é algo muito fluida. Hoje eles estão em uma propriedade, passou a cerca, já é outro imóvel, às vezes tem um imóvel com 2 ou 3 matrículas. Qual é o critério que nós vamos utilizar, metodológico, para chegar no número de invasões? Então, só para termos informações fidedignas, deixando muito claro que quando falamos em número de invasões, são números aproximados, porque eu tenho critérios distintos, mas o número aproximado é realmente esse de 140 a 160 propriedades rurais invadidas hoje no Mato Grosso do Sul. Sim, os mecanismos jurídicos estão ali. No caso do sem-terra, nós temos as possessórias, nós temos depois todo o argumento de que a área não é improdutiva, as possibilidades de defesa administrativa na análise de produtividade dessa área.
Na questão indígena, da mesma forma, nós temos também as possessórias e depois a ação declaratória para discutir se a terra é ou não de posse tradicional. Inclusive, voltamos lá no famigerado marco temporal e indigenato que está na pauta do Supremo. O problema, diferente do sem terra, que se o sem terra invade, o proprietário entra com uma ação de integração de posse, tramita na justiça comum e nós conseguimos o restabelecimento da ordem, na questão indígena tem uma problemática um pouco maior, porque os indígenas são considerados ali, a terra é considerada como a vida, como a essência, como a alma daquela comunidade. Existe uma ideia de fragilidade daquele grupo, e aquele grupo se predispõe a lutar até a morte, então não pode cumprir a reintegração de posse sob pena de colocar em risco vidas humanas. E aí, no caso da questão indígena, nós caímos naquela situação que, se invadir, não tira mais. Não tira mais por quê? Por conta desse contexto que não é jurídico, desse contexto puramente político e ideológico, que tenta aí colocar a invasão de propriedade como se fosse um ato legítimo. E falando em legitimidade agora, ambos os grupos, sem terra e indígena, e toda a natureza de ocupação de imóvel, urbano ou rural, como eu falei aqui agora, eles apontam um problema para o imóvel que está sendo invadido. Ocorre que, ainda que a propriedade seja de posse tradicional indígena, ainda que o imóvel seja improdutivo, ainda que aquela empresa não esteja cumprindo com a sua função social, não há nada que legitime a invasão. Não há nada que legitime a tomada da posse na força. Se o imóvel tem problema e seria passível de demarcação como terra indígena ou de desapropriação para reforma agrária, existe o devido processo legal. E é no universo do devido processo legal que esses grupos sociais deveriam procurar os seus direitos. Existem produtores acompanhando a programação e eu acho que a dúvida que fica, principalmente para quem foi invadido pelo FNL, a gente tem invasões aqui no Mato Grosso do Sul, invasões no estado de São Paulo. Qual a medida jurídica que esse produtor pode tomar? Bom, a primeira medida jurídica é a possessória. É uma ação possessória de reintegração de posse. Mas nós não podemos descartar que a lei prevê o desforço imediato. Nós temos o direito de exercer a legítima defesa da nossa propriedade. É no universo do contexto jurídico, do ordenamento jurídico, mas não é uma ação judicial propriamente dita, mas uma conduta de legítima defesa da propriedade totalmente amparado pela lei. Prevenção. O que dá para fazer da porteira para dentro para impedir que essa invasão aconteça? Bom, juridicamente, no universo das ações judiciais, também uma ação possessória, que é o interdito proibitório. Eu estou sendo invadido, tem notícia de que eu vou ser invadido. O movimento já está ali providenciando um acampamento na beira da rodovia, chegou jornalista, já falaram que pretendem invadir. Eu consigo caracterizar a ameaça. Diante da caracterização da ameaça de entrada no meu imóvel, eu posso lançar mão de uma ação possessória, que é o interdito proibitório preventivo. Juiz, estou correndo risco, por favor, dê uma decisão impedindo que aquele esbulho venha a se efetivar. Luana, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, volto a falar um pouco mais sobre os indígenas antes da gente encerrar, porque tem esse outro lado da história, né? Aqui pé, nós estamos hoje nos nossos poderes aí, judiciário, no legislativo, o que se tem de atualização do marco temporal? Nada. Da última vez que conversamos, nenhuma atualização. O marco temporal não avançou, estamos lá com o processo ainda aguardando ser pautado. Na prática, nós tivemos pouquíssimas decisões, porque prevalece ainda aquela liminar do Edson Fachin, proferida naquele recurso extraordinário, aquele que está lá no Supremo discutindo o marco temporal indigenato, que é o recurso extraordinário 1.017.365. A liminar do Fachin suspendeu todos os processos que versem sobre questão de demarcação de terras. Então, hoje, no universo técnico-jurídico de novas decisões ou de avanço nessa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós continuamos aguardando. E agora com esse agravante de mais um outro grupo fazendo invasões, né, Luana? Agora com essa outra questão que para o produtor rural, esse é o pânico. O produtor rural não tem problema em ter a sua propriedade avaliada pelo INCRA para ver se ela é produtiva ou não. O produtor rural não tem problema em ter a sua propriedade avaliada, estudada pela FUNAI para saber se ela é de posse tradicional ou não. O problema do produtor rural é quando coloca a faca no pescoço, vindo ao arrepio da lei, ao arrepio do devido processo legal, e
antes de cumprir aquilo que a norma prevê, de fazer os laudos, estudos técnicos, antes de que qualquer coisa aconteça, esses grupos já apontam o dedo falando aquilo ali é improdutivo, aquilo ali é depósito tradicional, e o poder público assina embaixo, de forma arbitrária. Esse é o problema do produtor rural. Olha, Luana, eu quero agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Lembrando que ao longo do ano, com certeza, a gente vai conversar mais um pouco sobre esse assunto. Para você que é produtor, que tiver dúvidas, só encaminhar no nosso número de WhatsApp. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Só mais um recadinho para o produtor rural. Você que está invadido e ainda paga ITR, esse imposto não incide em propriedade rural invadida. Nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. E, mais uma vez, muito obrigada aqui a todos vocês que nos acompanham e que me dão esse espaço. Ótimo dia para você, Luana. Bom dia, obrigada. Olha aí, para você de casa que quiser rever essa entrevista, daqui a pouco ela fica disponível na íntegra lá no nosso portal canaldoboi.com. São 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília, hora de intervalo comercial, e eu quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site e também pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo na NET Claro, canais 190 e 690, e todo final de semana tem Canal do Boi pela Sky, canal de número 241, além do Agrocanal no número 161. No próximo bloco, nós chegamos ao último episódio da série Rota Katayama, especial Nordeste. É destaque da programação do Canal do Boi, é claro que você não vai perder, não sai daí. Bom dia, produtor está de volta, e aí na sua tela você vê imagens ao vivo de Aracaju, a capital sergipana. Nesse momento, céu com algumas nuvens e a previsão é de sol, alternando com chuva rápida e isolada. O volume previsto é de apenas 2 milímetros, temperatura mínima em 25 graus e a máxima de 32 graus. Ainda falando sobre as invasões da FNL, a Justiça manteve a prisão dos líderes desse movimento, José Rainha Júnior e Luciano de Lima, durante a audiência de custódia realizada na manhã de ontem em Presidente Venceslau, São Paulo. Os dois foram presos no sábado por suspeita de extorsão de donos de sítios e fazendas na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo. Nos dois casos, a Polícia Civil deu cumprimento às prisões preventivas determinadas pela Justiça, com base em investigações que apontaram que a dupla exigia dinheiro de pelo menos 6 vítimas. Os advogados deles disseram que vão pedir o relaxamento da prisão e que José Rainha e Luciano Lima possam responder ao processo em liberdade. 8 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Chegamos hoje ao último episódio da série Rota Katayama, especial Nordeste, e hoje o Daniel de Paula vai mostrar um pouco do que é essa responsabilidade de promover tanta produtividade junto aos clientes e parceiros de Sergipe e região. Acompanhe. A missão da Katayama se cumpre no campo de quem investe nessa genética construída com investimento em ciência, tecnologia e seleção massal. A Rota Katayama Expedição Nordeste constatou no Sergipe, com parte da equipe de pós-venda da empresa, que os objetivos de produção se materializam junto aos clientes do Nelore Góes, que em quase 2 décadas se tornou em Itabaiana uma extensão da Katayama na região conhecida como Cealba, perto da fronteira com Alagoas e Bahia, onde os touros KA vêm dando o resultado planejado. Todo o trabalho, seja de campo, o nosso pessoal operacional, como também a equipe técnica, né? Passando pela equipe administrativa, tem um objetivo só. É entregar resultados para o nosso cliente, fazer com que ele esteja satisfeito com os produtos que utilizam e, acima de tudo, que ele tenha um resultado positivo, lucratividade no bolso. Esse que é o nosso propósito. Quando a gente projeta acasalamentos e quando a gente trabalha com melhoramento genético, a gente pensa em passar que haja transmissão desses genes para as características que são importantes do ponto de vista econômico, para uma realidade para vários sistemas de produção. E aqui em Sergipe a gente está muito bem surpreendido, porque além deles estarem levando para a pecuária local genes que fazem evolução, o melhoramento genético do rebanho local para essas características que são importantes do ponto de vista econômico, como carcaça, como habilidade materna, como reprodução, fertilidade, precocidade sexual, nós também estamos vendo que esses indivíduos têm uma extrema adaptação
a esse ambiente que a gente está vendo aqui. Então a gente traz uma sinergia do ambiente de seleção ao ambiente de produção. Todo esse conceito foi mostrado pela primeira vez na região em um simpósio organizado por Góes e pela Katayama para apresentar em detalhes o PKGA Genômico, um evento que já foi tema dessa série especial bolada para ilustrar a importância que se dá a um pós-venda que espalha seus técnicos para ver de perto a aplicação dessa genética nas fazendas. E se a colheita está farta, como se propunha esse trabalho? Nesse caso do agreste sergipano, considerando as características de diversos sistemas de produção. A Katayama dispõe de técnicos extremamente competentes, de bons profissionais, pessoas que conhecem o Nelore desde a sua concepção, a sua funcionalidade no campo, né? E dispõe desse material, dessas pessoas, para orientar os produtores de como usar o reprodutor, acompanhar a funcionalidade do reprodutor em campo. Então isso nos dá bastante segurança e assim, acaba gerando essa credibilidade. E foi isso que fez a Katayama se consolidar no Nordeste. Por isso mesmo, o estado é pequeno, a gente não pode ter um rebanho grande, mas sim um rebanho pequeno, mas de boa qualidade. Praticamente a gente já produz um gado de elite, e tem criadores aí que tem gado aí que muita elite aí que não tem gado igual esse gado aqui, é um gado comercial, mas podia dizer que era um gado de elite. Esse aqui é mais um dos rincões que a Katayama vem fazer questão de acompanhar de perto, e o Fran Sérgio aqui na fazenda Riachão mostra o quanto é importante esse acompanhamento. Quer dizer, o cara aqui ele já está preparado, ele já está profissionalizado. Quando a gente vê formação de pastos nesse desafio do agreste, quando a gente vê uma base de matrizes bem feita, bem construída, aí a genética, a sua casa bonita, como está vendo aqui, né? Com toda certeza, Daniel, com toda certeza. Então, a somatória de fatores, né, dentro de um conjunto que expressa o potencial da produtividade. Aí é nutrição, é manejo, é uma base já muito importante, consolidada, né? E você vem para poder agregar, trazer mais uma ferramenta, trazer mais um gene, né, para poder aumentar esse desempenho. Então, em loco a gente pode observar isso aqui, né, essa bezerrada que está aqui atrás, junto com essa vacada, uma base muito importante de vaca, né, e foi isso de forma espontânea, simples, né, dentro da condição do agreste que a gente tem aqui, só que com muita eficiência. Acho que esse pós-venda deles é diferenciado. O pós-venda, o francês aqui vem na nossa fazenda atrás da gente, como é que tá, como é, o boi deu certo, então isso é importante, né? Não é só vender, é vender e depois você auxiliar, é isso aí. Não basta enviar o reprodutor para a fazenda, a gente tem que monitorar, tem que acompanhar, muitas vezes até orientar no seu manejo, né, para que o animal venha produzir melhor. Né? A genética é garantida, mas o manejo é muito importante para isso, né? Então a gente acompanha todos os nossos clientes nas fazendas, né? Até porque sem esse acompanhamento eu não tenho como formar uma opinião sobre a produção desses animais. Então isso é que nos dá a cada dia esse banco de dados que a gente tem, essa informação que a gente tem, mais segurança para orientar a pessoa na escolha de um animal, para que o cliente fique satisfeito, né? E colha resultado, que esse é o objetivo da Katayama. Um objetivo que se cumpre a cada bezerro que nasce, onde quer que seja, e que renova o compromisso da Katayama para manter essa evolução genética que produz o resultado que gera confiança. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões ao nosso número de WhatsApp 67998631001. Não esquece o nome completo e a cidade de onde você está falando. No próximo bloco você vai ver que entidades pedem nova análise de protocolo sanitário após a confirmação do caso atípico de vaca louca no interior do estado do Pará. Até daqui a pouco. São 9h02 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta. Foi confirmado na noite da última quinta-feira que o caso de vaca louca registrado no Pará é atípico, mas os reflexos da identificação da doença causaram muitos transtornos, como, por exemplo, a suspensão dos embarques para a China, firmado em um acordo em 2015. Sobre esse assunto, converso agora com o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Guilherme Bunlai. Guilherme, bom dia para você, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês no dia de hoje. Guilherme, já dá para a gente mensurar os impactos que essa suspensão gerou aqui para Mato Grosso do Sul e até para nível de Brasil? Olha, esse embargo, né, alto embargo por conta da doença da vaca louca, realmente causa um reflexo que é a impossibilidade de exportar para a China, né? Com isso, essa carne que seria exportada acaba tendo que ser readequada no mercado interno. No Mato Grosso do Sul, nós temos 3 frigoríficos exportadores para a China que tiveram que readequar essa carne aqui no mercado interno e, consequentemente, a gente tem um aumento dessa oferta do produto, que a nossa grande preocupação é que ocasione uma queda ainda maior dos preços que a gente já vem observando ao longo dos últimos meses, né? Então, a preocupação fica na remuneração para o produtor rural por conta dessa arroba que já está muito baixa. Esse impacto chega também para o consumidor final ou ela fica dentro da cadeia pecuária ali somente nas atividades do agro mesmo, sem chegar na mesa do consumidor? Pois é, esse é o grande problema, porque a gente muitas das vezes vê essa variação de preço do valor da arroba e este reflexo acaba não chegando para o consumidor. Nós tínhamos aí arroba nos patamares de 320, 330 reais, hoje estamos trabalhando com 260 e a gente não vê toda essa diferença chegando na prateleira, chegando para o consumidor, que deveria chegar, porque se a carne abaixasse de preço para o consumidor, teríamos um maior consumo, né? E com isso a tendência era que melhorasse o preço para o produtor. Mas infelizmente essa cadeia complexa acaba com que, embora o preço para o produtor tenha diminuído bastante, isso não chegou para o consumidor e consequentemente não aumentou o consumo de carne bovina. Agora, é importante a gente falar sobre esse resultado que saiu, né? O exame foi feito no Canadá, comprova que é um caso atípico. Mesmo assim, a gente tem esse embargo que aconteceu na suspensão do envio para a China, né? Mas há um pedido de várias entidades, inclusive da Acresul, aqui em Mato Grosso do Sul, para que esse protocolo sanitário possa passar por uma análise, né? Principalmente levando em conta que em 23 anos de história nós só tivemos 6 casos e todos foram atípicos, né? Exatamente. Assim que foi identificado esse caso, nós emitimos uma nota oficial desejando que esse protocolo sanitário assinado em 2015 ele seja revisto, né? Porque não faz sentido um país da grandeza como o Brasil ter um caso um caso, né? Porque não é nem foco, porque é apenas um caso, lá no Pará e prejudicar a exportação do Brasil como um todo, né? Então, a nossa ideia é que, uma vez sanado este problema agora do Pará e liberado novamente as exportações, que o Ministério da Agricultura possa rever este protocolo, possa estar abrindo esse diálogo com a China, para que no futuro, num novo caso que possa surgir, nós não tenhamos esse embargo do Brasil como um todo e apenas da região que esse caso possa ser identificado no futuro. Então, esse é o nosso pleito, o nosso objetivo é que, e não só nosso, mas diversas entidades já se manifestaram no mesmo sentido, que esse protocolo possa ser revisto o mais breve possível. A doença da vaca louca é causada por uma mutação no próprio animal ou pelo consumo aí de material que esteja contaminado, né? E é importante falar que no Brasil existe um protocolo muito rígido com a alimentação do animal para que casos assim não aconteçam, né? Exatamente. Inclusive, há uma proibição de consumo de ração de origem animal, né? Vale lembrar também que a parte sanitária no Brasil ela é muito bem feita pelas entidades competentes, né? Seja na parte ativa ou na parte passiva. Então, a gente acredita que durante esse período de 2015 para cá já foi suficiente para comprovar para a China e para o mundo a capacidade do Brasil em eventuais casos como esse de realmente poder estar trabalhando em cima e resolvendo o mais rápido possível. Vale lembrar também que este caso específico, já confirmado como atípico, foi de um animal que sequer estava no frigorífico, estava dentro de uma propriedade, um animal de 9 anos, sendo que os embarques para a China, eles acontecem com animais de até 3 anos de idade, então absolutamente sem problema algum esse caso já identificado, né? A partir de agora, então, a gente tem esse pedido para uma nova análise do protocolo sanitário. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Os embarques já devem ser retomados? Já vai dar essa melhora no mercado? Pois é, nós estamos na expectativa que esses trâmites administrativos possam ser solucionados e resolvidos o mais rápido possível e acreditamos e temos uma expectativa que isso aconteça nos próximos 30 dias ou menos,
para que a gente possa realmente ter essa retomada da exportação e continuar com essa crescente que estava, o preço da arroba estava começando a melhorar e veio essa notícia e deu uma estagnada novamente no mercado. Então a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível para que os preços da arroba possam retomar numa crescente como vinha acontecendo. Bom, vamos dar uma mudada de assunto agora, são 9 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Falar um pouquinho de Expo Grande, né? A feira está voltando esse ano mais grandiosa, a data já se aproxima. Eu queria que você comentasse aí para o pessoal de casa o que está sendo preparado. Bom, nós estamos aí na véspera da Expo Grande, né? Ela vai acontecer de 13 a 23 de abril. Temos trabalhado arduamente para fazer uma grande feira, não só para a população do Mato Grosso do Sul, mas para todos os criadores do Brasil. Nós temos já 12 leilões confirmados no período, temos um circuito de palestras muito interessante. Vamos aproveitar essa questão da rota bioceânica, nós estaremos trazendo uma palestra referente à rota bioceânica. Também teremos palestras no tema de sustentabilidade, de equinos, bovinos, ovinos, suínos. Então, esse circuito de palestras que nós estamos chamando de Expo Show, né, está bastante repleto de grandes atrações, grandes nomes a nível Brasil vão estar presentes aqui durante a exposição. Também vamos ter uma fazendinha voltada para as crianças, nessa parte educacional, que a gente entende que é muito importante, que as crianças cresçam com esse ambiente já do agronegócio. Então nós vamos ter lá pequenos animais, com a visitação das escolas municipais e estaduais no período da feira. Além de grandes shows nacionais também que estarão presentes durante a Expo Grande. Agora, qual que é o impacto que essa volta tão grandiosa, né, como tem sido chamada, esses novos assuntos que serão abordados, geram para a feira e também para o setor do agro? Tem muita coisa nova chegando, né? Exatamente. Eu acho que o grande impacto é o impacto econômico, essa movimentação de mercado, essa realização de leilões. Nós estamos com mais de 90% de nossos espaços já comercializados. Então isso é importante para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para Brasil, né? A gente fazer uma grande feira, uma grande movimentação, e a participação dos criadores é fundamental para o sucesso da nossa feira. Então fica aqui já o meu convite para que todos coloquem na sua agenda de 13 a 23 de abril, Expo Grande 2023. Presença feminina também é destaque, né? Inclusive está marcado para o dia 22 o leilão de gado de corte mulher BPW. Como que vai ser esse evento aí? Qual que é a expectativa? Pois é, já tivemos algumas reuniões com toda a diretoria da BPW para fazer um leilão de peso, como sempre acontece, né? E a gente tem uma grande expectativa para esse leilão. Um leilão com a presença feminina, que vem crescendo muito e que é de extrema importância a participação das mulheres no setor, né? Então, a gente espera uma arrecadação de mais de 4 milhões de reais nesse leilão. É algo bastante importante esse leilão para Campo Grande e tenho certeza que vai ser um sucesso. Além dos leilões, a gente espera também por muita tecnologia, né? A feira é muito conhecida por apresentar em todas as suas edições tecnologias voltadas aí para o produtor rural, né? Exatamente. Nós temos já grandes empresas do setor, de maquinários, até drones, estandes de drones nós vamos ter, que é a grande tecnologia agora no momento, né, para a agricultura. E esse circuito de palestras também trazendo toda essa questão de tecnificação, de tecnologia. Então, nessa semana a gente deve estar soltando a nossa agenda oficial e com certeza vai ser um momento de grande aprendizado para todos os criadores, né? Guilherme, como que é essa volta? Nós tivemos pandemia, teve muita coisa aí no meio que acabou dando uma mudada na forma como as feiras são conduzidas, né? Como que essa volta está sendo para vocês? O que tem de tecnologia para o pessoal que quiser, de repente, acompanhar à distância? Como que vai estar essa questão? Olha, realmente, esse momento pós-pandemia mudou muita coisa, né? E o que a gente observa é também a questão da comodidade, né? Muitos leilões que eram realizados em forma presencial acabam sendo feitos da forma virtual, o que traz comodidade para quem assiste e outros benefícios também em questão de custos, né, do leilão em si. Mas a gente, como ser humano, a gente sente falta, né, de estar junto com os companheiros, dessa participação, desse calor humano. Então, acho que a mescla disso, uma parte virtual, uma parte presencial, é sempre importante. E é isso que vai acontecer durante a feira. Nós vamos ter alguns leilões presenciais e outros leilões virtuais.
Enfim, essa programação de leilões está bastante intensificada, é algo que a gente não via há algum tempo, né, que são 12 leilões em 10 dias, e deve entrar mais alguns leilões ainda nos próximos dias, e então é preciso que as pessoas fiquem atentas nessa agenda que a gente vai soltar rapidamente nessa semana. Com certeza serão bons, excelentes negócios, né, Guilherme? Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E para você que quiser assistir a entrevista de novo, basta acessar o portal canaldoboi.com. É hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil com a Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. A chuva aumenta no centro-oeste na segunda semana de março, quando um corredor de umidade avança do norte para o sudeste do país e atravessa a região. Mato Grosso deve registrar 60 milímetros de chuva numa média, enquanto Goiás fica ali na casa dos 40 milímetros. Esse aumento de chuva eventualmente diminui o ritmo das atividades de colheita de soja e também plantio do safrinha no estado mato-grossense. E olha só, o plantio do milho vai avançando lentamente em Mato Grosso do Sul. 27% das lavouras deverá ficar fora da janela ideal, de acordo com a FamaSul. A chuva destes dias não atrapalham tanto as atividades em campo, pois janelas de calor e sol serão observadas em grande parte da manhã e também da tarde. Agora, em áreas do sudeste, no estado de São Paulo, a presença do Laninha trouxe para este verão uma notícia boa aos paulistanos. O nível do Cantareira é o maior dos últimos 11 anos. Esse valor não era observado desde o dia 23 de agosto de 2012, antes da crise hídrica de 2015 e também 2016. E a chuva não para na região, viu? São Paulo, sul de Minas Gerais também registraram ali chuvas em forma de temporais isolados entre o fim da tarde e o começo da noite, nesta primeira semana de março. Atenção também aí a possibilidade de chuva forte com granizo neste domingo no estado paulista. Na região do Triângulo Mineiro, as pancadas de verão ainda são frequentes nesta reta final da estação. Previsão de acumulados em torno ali de 190 milímetros até a metade do mês. Falando do período que vai do dia 8 até o dia 12 de março, mas no Nordeste, a região recebe mais chuva. A umidade também chega ao Mato Piba, aumentando a umidade em solo na Bahia e no sertão nordestino. No Maranhão, previsão de 60 milímetros. No meio-oeste baiano, em torno de 20 a 40 milímetros, assim como no Ceará e também Piauí. Período ainda marcado por muita chuva em Balsas. Apesar disso, as lavouras de milho, primeira safra, estão com boas condições desde aquele estado de emergência até o enchimento de grãos. Condições de aumento de chuva também no início da semana que vem na região norte, com volumes de 60 a 80 milímetros no Amazonas e também ali no Pará. Vamos dar uma olhada agora no Tocantins. A chuva também ganha intensidade e vai se espalhando bem no decorrer da semana que vem. A região ainda segue influenciada pelo alto calor e umidade, que proporciona os temporais tropicais. Já na região sul, a semana termina com o aumento da chuva e os temporais, especialmente no oeste do Paraná, Santa Catarina e no noroeste do estado gaúcho. E olha só, a chuva vai aumentar no final de semana desde o Rio Grande do Sul até pegando também o sudoeste do Paraná, tudo isso devido ao avanço da área da baixa pressão atmosférica. A previsão de chuvas fortes em forma de temporais neste sábado e domingo para os 3 estados. Não está descartado eventual queda de granizo. E agora chegou aquele momento mais esperado do você aqui no Agroclima. Hoje a previsão do tempo vai para o Gerson Leal, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Gerson, muito obrigada por participar aqui com a gente. Olha só, hoje e amanhã o tempo fica assim, nublado e bem chuvoso na sua cidade. Já no domingo e na segunda a chuva vai embora e o sol fica entre nuvens. Máxima hoje 26 graus e a mínima fica ali na casa dos 21.
Já essa outra previsão aqui vai para o Guilherme Gomes, de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Guilherme, também muito obrigada por participar aqui com a gente. Hoje e nos próximos 3 dias, o sol aparece acompanhado por chuva e possíveis trovoadas. A máxima desta sexta, 34 graus, e a mínima fica ali na casa dos 24. E você que nos assiste, já pediu a previsão aqui no Agroclima? Não? Então participe conosco, é bem fácil. É só mandar uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810. Ou então, tem o nosso canal no YouTube. Não fique de fora. Até segunda. São 9h18 pelo horário de Brasília. Com os preços dos fertilizantes em baixa, os produtores correram para as compras e as vendas estão aceleradas. É o que informa a consultoria Stonex. Vamos até São Paulo, capital, com Walter Puga Júnior, sabe mais sobre esse assunto. Puga, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos. Vamos lembrar, que foi uma disparada acentuada nos preços dos fertilizantes no ano passado. Veja, para se ter uma ideia, no ano passado nós tínhamos os fosfatados, os potássicos, os nitrogenados, ultrapassando a barreira de $1.000 por tonelada. Isso ocorreu em abril do ano passado, temos os dados aqui. Agora, de lá para cá, as cotações recuaram, e recuaram quase 60%. Portanto, fertilizante ficou, de fato, mais barato quando comparado com esse pico de preços que nós tivemos lá. E por que ocorreu aquele pico de preços? Aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia já causava danos a todo o abastecimento de fertilizantes no mundo. E, lógico, fez com que os preços disparassem. Fora isso, dificuldades com transporte, ou seja, tudo isso provocou uma alta acentuada nos preços. Mas agora, com esses preços em baixa, os produtores rurais brasileiros correram nas compras e já negociaram, veja só, 62% de todo o volume de fertilizante que seria comercializado nos primeiros 6 meses deste ano. Ou seja, em pouco mais de 60 dias, já ocorreram negócios com 62% do fertilizante que deveria, pelo menos estava estimado, ser negociado no primeiro semestre. O que isso quer dizer? No levantamento da consultoria Stonex, isso significa 21 pontos percentuais acima do que normalmente ocorre. Portanto, a queda dos preços dos fertilizantes nos últimos meses contribuiu mesmo para acelerar as vendas, né? Os brasileiros já negociaram, então, 62% do volume de fertilizantes estimado para o primeiro semestre deste ano. Isso representa um avanço frente às negociações que ocorriam em anos anteriores, segundo o levantamento da consultoria Stonex. No caso das compras previstas já para a outra metade do ano, ou seja, para o segundo semestre, as negociações já chegam a 31%, ou seja, tudo que deveria ser comprado no segundo semestre, mais de um terço, quase um terço já foi comprado agora. Ou seja, significa que o volume de compras está 14% acima do que em novembro do ano passado. Bom, na média dos 2 semestres, resumindo, segundo dados da Stonex, os agricultores já negociaram 43% da necessidade de fertilizante do Brasil para este ano. É o que lembrava Marcelo Mello, ele é diretor de fertilizantes da consultoria. O número é similar, aliás, aos dados do vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, Eduardo Monteiro, empresa que é líder no mercado de fertilizantes no país e que apresentou recentemente a jornalistas do Valor Econômico, no final do mês passado, dados relativos ao volume de negócios de fertilizantes. O segmento já teria comercializado 45% da necessidade dos produtores para este ano. Veja, em apenas 60, 70 dias no máximo. Embora o retrato atual exposto no relatório da Stonex para o primeiro semestre mostre um avanço de apenas 2 dígitos, quando comparado com o ritmo de comercialização de fevereiro de 2022, repare que esta é a primeira vez que o número mais recente do levantamento supera o de um ano antes, desde o início da guerra da Ucrânia. Resumindo, Marcelo Mello diz que a elevação dos preços com a elevação dos preços, os agricultores compraram menos adubo mesmo no ano passado, passaram a esperar, lógico, o fechamento dos negócios a partir de alguma queda nos preços que está ocorrendo agora, e isso diminuiu a demanda por fertilizante no Brasil e em outros mercados importantes, como os Estados Unidos. Agora, lógico,
depois de um ano comprando pouco, há uma corrida para o mercado. A pesquisa da Stonex mostra que no Centro-Oeste, que é estado que lidera a produção de soja no Brasil, as negociações com fertilizante no primeiro semestre já chegam a 72%. No mesmo período do ano passado, o volume era de 66%. Já as compras para o segundo semestre lá no Centro-Oeste aumentaram apenas 3 pontos percentuais para 36%. Pois é, o mercado já está se movimentando, os preços cedem e o produtor corre para fazer as compras antecipadamente. Até porque quer evitar problemas de logística, então já antecipa as compras e tende agora a acelerar as compras para facilitar lá na frente. Enquanto isso, o Brasil continua exportando mais milho. Veja, outras 90 empresas foram habilitadas para vender milho para a China. O assunto é destaque no jornal Valor Econômico desta manhã. As exportações de milho do Brasil já cresceram, vale lembrar, quase 170% apenas em janeiro, né? Somente nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 90 empresas já foram autorizadas a exportar milho para a China. A China vai demandar muito milho. Elas foram habilitadas pelo Ministério da Agricultura a venderem milho para a China nesse período. Bom, com essa habilitação, veja, sobe para quase 450 o número de empresas autorizadas a exportar produto para a China. Segundo o Ministério da Agricultura, a segunda maior economia do planeta faz uma estratégia, na verdade, para impulsionar as exportações de milho, que devem bater recorde nesse ano e passar até as exportações dos Estados Unidos, né? Bom, o que se espera é que essa demanda chinesa continue e o milho saia do país. Mas isso vai trazer algumas consequências. A exportação brasileira de milho deve crescer muito, os preços devem se manter em alta no Brasil. O produtor deve ficar atento. Em janeiro, as exportações de milho já cresceram 167%, segundo relatório do Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, divulgado agora, e a China teria absorvido 15% das vendas do Brasil. Até o ano passado, nós vendíamos mais para o Irã, Japão, Espanha, Egito, que eram os maiores compradores de milho do Brasil. De olho na exportação de milho, porque ela deve fazer com que os preços para o criador brasileiro se mantenham aí firmes, ou seja, em alta. Preocupação, portanto, com o custo de produção para quem trabalha com frango, com suínos e também com bovinos. Agora são 9h24, horário de Brasília. Vamos rapidamente para o mercado financeiro, porque o dólar comercial já terminava na última sexta-feira em movimento de baixa, né? Fechou em queda de 0,06%, praticamente estável, cotado aí ligeiramente abaixo de R$ 5,20. Bom, chegou a ser negociado na faixa de 5,23, chegou também a cair para a faixa de 5,18, mas isso mostra que o dólar está oscilando bem próximo da faixa de 5,20. E nesta manhã, o que ocorria era mais ou menos a mesma coisa, né? O dólar tinha um movimento de alta, mas um movimento de alta muito leve, ainda na faixa de R$ 5,20, chegou a ser negociado nos valores de sexta-feira hoje, na faixa de 5,19, mas já passa de novo de 5,20, a alta é leve, é uma alta de 0,11%. Enquanto isso, o dólar vai se movimentando lá fora, buscando uma valorização que nós víamos recentemente. Então, o que ocorre com o dólar no mercado internacional é que ele oscila perto dos 105 mil pontos, o índice dólar, o que mostra que nós teremos aí o dólar valorizado. Tudo isso porque há uma expectativa, vale lembrar, de que nós teremos aumento ou pelo menos manutenção das taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. Como o Banco Central tem feito lá para evitar uma inflação mais alta no mercado americano. Não é muito diferente da postura do Banco Central do Brasil, que tem elevado a taxa de juros na tentativa de controlar, né, uma alta acentuada dos preços, ou seja, gerar uma inflação mais alta. Isso tudo ainda é uma discussão entre a presidência da República e o presidente do Banco Central, tem causado algum tumulto no mercado, mas o fato é que no Brasil, a mesma atitude que os americanos tomam, manter taxa de juros em alta, tentando conter aí uma movimentação no mercado que faça com que os preços subam. E o que ocorre enquanto isso com a nossa Bolsa? Bom, enquanto nós temos aí, né, o mercado oscilando lá fora, aqui, o que nós vemos é que o nosso índice Bovespa, que é o índice de referência do mercado de ações brasileiro, ele vem cedendo, viu? Vem cedendo muito e perdeu quase 2% na semana passada. Aliás, na sexta-feira até que teve uma alta, né?
algum movimento positivo no exterior, ajustes técnicos no mercado financeiro favoreceram uma alta de mais de 0,5% para o índice Bovespa na última sexta-feira, ou seja, a Bolsa até que terminou com alguma recuperação, voltou aí se aproximar dos 104 mil pontos. Mas, depois de uma sequência de perdas, fechou a semana com uma queda, veja, de 1,83%. Fechou acima de 103.800 pontos na sexta, mas vale lembrar, durante a semana recuou bastante, né? O volume de negócios do índice Bovespa totalizou aí menos de 17 bilhões de reais, abaixo do que normalmente temos visto. Em Nova York houve um movimento positivo também, a bolsa subiu lá e a perspectiva é que nós tenhamos hoje mais um movimento perto da estabilidade para a nossa bolsa. Uma alta acentuada está praticamente descartada. Agora são 9h28, horário de Brasília. Eu encerro por aqui minha participação. Lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro e com as principais commodities, entre as mais negociadas no Brasil e no mundo. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Ótimo dia para você. Muito obrigado também pela sua audiência aí de casa. Amanhã às 8 horas, horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta e daqui a pouco essa edição fica disponível para você no nosso canal do YouTube. Excelente dia. Tchau, tchau.